Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 33ª semana do tempo comum. Hoje, a liturgia nos sugere dois evangelhos. Nós vamos ficar com o segundo evangelho, que é o da dedicação da Basílica de São Pedro e de São Paulo, que o outro nós já refletimos em momentos idos, né? E aí hoje nós vamos refletir o Evangelho na celebração da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, celebrando hoje também o primeiro dia da novena de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus foi orar sozinho. Eis o primeiro momento de nossa reflexão. Às vezes nós precisamos ficar sozinhos com Deus. Reparem vocês que nós temos dificuldades. Quantas pessoas gostam de participar de novena, de outros momentos celebrativos, mas como é difícil ficar sozinho em oração, sozinho. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência de fazer um retiro, de estarem sozinhos com Deus pela oração. Muita gente, como eu disse, gosta de participar de momentos coletivos. E é interessante a gente ficar sozinho uma hora, um momento, com Deus Nosso Senhor na oração. Seja na sua casa, seja na igreja diante do Santíssimo. Não importa, mas é importante você ficar sozinho com Deus em determinados momentos. Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos fazendo algo que, fisicamente falando, é impossível, caminhando sobre as águas. Meus irmãos, minhas irmãs, andar sobre as águas para Jesus não é impossível, porque Ele é Deus. Mas não é esse o foco do Evangelho. Jesus não quer chamar atenção pelo fato de ele estar andando sobre a água. Jesus quer chamar atenção para lembrar cada um de nós que exatamente Ele é o Senhor do impossível. Ele vai ao nosso encontro, mesmo nós estando longe dele.
mesmo nós estando afastados, mesmo quando a gente parece estar tão preso, tão é, arrastado, levado pelas ondas agitadas do mal, do pecado, das coisas que nos distanciam de Jesus, Ele vai até nós fazendo o impossível para ir ao nosso encontro. Assustados, às vezes, nós não queremos acreditar. Quando Jesus vem ao encontro dos discípulos, eles acham que é um fantasma. Assim como às vezes nós também certamente pensamos que Deus não se importa com a gente, que Deus não nos escuta, que Deus não faria por nós o que Ele faz. E aí a gente se entrega a superstições, a gente se entrega a situações que não são as legítimas, não são as verdadeiras com relação à pessoa de Deus. E aí vem a falta de fé. Pedro, representando esta igreja incrédula, pede a Jesus: se és tu, Senhor. Vocês reparem que aí começa um ato de dúvida. Permita que eu vá andando sobre as águas também. A igreja, ou seja, nós também somos convidados a fazermos o impossível. Jesus nos permite isso. Nós vamos até Ele andando sobre as águas também, ou seja, nós também somos capazes de fazermos o impossível quando nós, dentro da dinâmica de fé, assim o quisermos. Reparem vocês que no percurso, Pedro começa a sentir o vento batendo sobre ele e começa a perecer, a afundar. Tudo vai bem na nossa vida. Quando a gente começa a perder a fé, tudo começa a declinar, a afundar. Nenhum de nós precisa ter aquele medo de Deus, aquele medo de Jesus. Não. Se você confia em Jesus, você tem que confiar. Se você confia em Deus, você tem que confiar. Não confiar desconfiando. Não. Se abandonar por inteiro nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Somos pecadores, isso eu sei, mas cada um de nós também tem as condições necessárias para poder vencer seus medos, suas preocupações, suas frustrações. São situações e momentos que a gente deve vencer com a ajuda de Deus. A gente não consegue vencer sozinhos. E aí, não tenha medo de clamar ao Senhor. Clamar a Deus com todas as suas forças: Senhor, salva-me. Mas clamar com fé, com amor, com confiança. Deus vai te ajudar. Ele ajuda a todos nós. Pelo menos a mim, nunca me faltou o auxílio de Deus na minha vida, nem de Nossa Senhora. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nos momentos difíceis de sua vida, clame a Deus. Mas não é aquela aclamação, né, aquele clamor no qual você desconfia. Será que vai dar certo? Será que é assim? Não. É clamar confiando em Deus nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus repreende a Pedro. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Meus irmãos, minhas irmãs, duvidar de nosso Senhor é algo inaceitável para um cristão, para alguém como eu, como vocês, que juntos construímos uma história na vida da igreja. Não podemos, em momento nenhum, duvidar desse amor, duvidar dessa certeza que Deus nosso Senhor tem para conosco. Não devemos duvidar jamais do amor de Deus. Isso é muito comum quando a gente está passando momentos difíceis, momentos de perdas, momentos de tribulações, momentos de perturbação emocional, financeiro, no relacionamento, na saúde. É muito comum a gente duvidar do amor de Deus. Será que Deus nos escuta? Será que Deus está atento? Ao que eu diria que sim, Deus nunca te abandonou.
Deus nunca te deixou só. Você pode até se sentir só. E eu vou te dizer, quando você se sentiu só, não foi por Deus que você foi abandonado. Foi por você mesmo. Você está tão sozinho que até você se abandonou, que até você se esqueceu de que Deus nunca desampara nenhum de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, jamais duvide, jamais tenha medo, jamais perca a fé, a esperança em Deus nosso Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele estará sempre com cada um de nós. Então, fiquem todos com Deus, uma ótima semana. Que Deus Nosso Senhor abençoe a cada um de vocês. Nesse primeiro dia da novena de Nossa Senhora das Graças, pedir a Nossa Senhora que abençoe muito cada um de vocês, derramando abundantes graças no coração, na vida, na família, no trabalho de cada um de vocês, e vocês possam, recebendo essas graças, espalhá-las, testemunhá-las aonde quer que vocês estejam. Lembrem-se sempre, né? Nossa Senhora, ela disse, aqueles que carregarem com devoção, com fé, a minha medalha, receberão grandes e abundantes graças. Então, se você tem a medalha de Nossa Senhora, apresse-se em usá-la. Se você não tem, providencie uma, faz muito bem. É bom que a gente tenha esse ato de amor, esse ato de devoção, essa demonstração de amor para com Nossa Senhora, esse sacramental que nos ajuda a testemunhar a nossa fé, mas que nos ajuda também a alcançar muitas graças, dentre elas, um amadurecimento na fé, um amadurecimento na sua experiência de vida cristã. Fiquem todos com Deus, ótimo final de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Salve Maria!